Pode acender as luzes. Tem tanta graça de Deus hoje aqui. Eu estou sentindo o cheiro da graça. Estou sentindo o cheiro da presença de Deus nesse lugar. Eu recebi algumas palavras que dizem assim: prepara o coração hoje, porque Deus vai te surpreender. O poder da palavra da mãe, né? Eu liguei para minha mãe, eu mandei uma mensagem: mãe. E ela já sabe, né, como é que eu fico nos dias que eu ministro. Ela assim: filha, Deus vai te surpreender com a presença dEle. Eu acredito nisso. Tem uma presença densa, doce aqui nesse lugar. Deus, Ele ama as mulheres. Ele ama chamar as mulheres para junto dEle. O que eu acho mais lindo de Marta e Maria foi que quando Marta foi reclamar que Maria estava ajudando, Jesus podia ter dito: Maria, esse é assunto de homem. Mas Jesus disse: deixa ela comigo. Ela está escolhendo uma parte que ninguém pode tirar dela. Aquilo que você recebe de Deus, ninguém pode tirar de você. Ninguém, nada pode tirar de você o que você recebe de Deus. Existem algumas coisas que nós precisamos urgente viver. Eu tenho dito para o Senhor: Senhor, eu não quero uma vida de um crente comum. Igual esses dias, eu estava aqui, eu falei, chegou um homem aqui, me chamou no cantinho, disse assim: a paz do Senhor. Eu falei: a paz do Senhor, irmão. Aí ele assim: então, eu quero me apresentar para você. Eu falei: claro, tudo bem. Ele assim: eu estou pensando em congregar aqui. Eu falei: glória a Deus, que bom. Acredito que as pessoas que estão vindo aqui estão vindo com propósito. Nós oramos por isso. Cada pessoa que está nessa casa está debaixo de um propósito. Não está em vão. E aí ele assim: mas só quero te dizer que eu não sou um crente normal. Eu falei: opa, você desculpa aí. Assim, é que eu sou o fulano de tal. Aí ele disse o que ele era. O cargo dele. Daí eu assim: então eu não sou uma pessoa normal, um crente normal. Eu falei: Deus, me segura agora nesse momento. Anjos do céu, me pendura na cruz. Eu falei: meu marido vai conversar contigo sobre isso. Eu falei, né, não é comigo. Eu pensei: nossa, na hora que o Theo pegar ele. Aí eu disse: você já ouviu alguma ministração aqui da igreja? Não, é a primeira vez que eu estou ouvindo. Assim: então escuta a primeira ministração. Você vai entender tanta coisa, né? E a gente tem, às vezes, a gente ri, mas às vezes a gente é assim. A gente quer dizer isso. Mas eu quero dizer para você que eu falei: Deus, eu não quero ser uma pessoa normal, no outro sentido. Eu não quero ser um crente normal, que vive a vidinha, que vai no culto domingo e volta para sua casa, vive longe de Deus a semana inteira, depois vem para o culto, chora, se arrepende, daí quer Deus, aí depois vai para casa. Eu não quero isso para a minha vida. Eu já rompi com isso há muitos anos. Mas deixa eu falar para você, mesmo que você rompa isso todos os dias, a preguiça está lá na sua porta. O orgulho está lá, você mata todos os dias, mas todo dia preguiça e orgulho é uma coisa que parece que é igual mato. A gente bota a cultivar mato? Mato precisa pegar uma semente do mato e plantar o mato? Fala para mim. Não, ele vem sozinho. Orgulho, medo, essas inseguranças, elas são igual ao mato. A gente tem que ir lá constantemente fazer o quê? Arrancar. E se o mato não é arrancado pela raiz, ele volta. Então eu acredito que nós precisamos disso. Existem algumas coisas, eu acredito que urgentemente a gente precisa praticar para poder viver. Nós sabemos que o reino de Deus, ele é feito de princípios, e você só vive algumas coisas que você pratica. Eu lembro de pessoas, e até eu mesma já fui assim, dependendo da oração do outro. Esse dia eu fui ministrar num lugar, daí eu ministrei, orei pelas pessoas. Quando acabou a ministração, tinha uma fila para mim orar. Eu falei: irmã, chamei todo mundo, falei: vem cá todo mundo aqui pertinho de mim. A bênção do Senhor já está sobre a vida de vocês. Eu não sou guru de ninguém para botar a mão e orar. É diferente você compartilhar uma dor. Olha, me ajuda em oração nisso, toda uma guerra. Diferente, agora me dá uma bênção, não sou o padre. Para dar uma bênção, já está aqui, já está abençoado. Porque a gente ainda é dependente da oração do outro. Mas quando Jesus morreu na cruz por nós, a Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Aquele lugar que era específico para sacerdotes, para só algumas pessoas entrarem, foi a primeira coisa que se fendeu. Sabe para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso de novo ao Pai. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Se você puder, de tudo que você puder aprender
da Bíblia, uma coisa imprescindível: Jesus veio nos reconciliar de volta com o Pai. É um pai que tinha saudade dos filhos, um pai que chorava com os filhos longe. Você imagina quando nós estamos encharcados na religião, presos na religião, quanto que Deus não sofre com isso? Porque às vezes se uma pessoa está lá na balada, ela está lá no bar, ela está fazendo qualquer outra coisa, ela não ouviu que tem um pai, ela não sabe que existe um pai. Ela às vezes conhece um Deus distante ou deuses, mas quando ela vem para uma igreja evangélica, quando ela começa a ouvir, e infelizmente, eu vou falar mesmo agora, eu vou rasgar aqui, em muitas igrejas evangélicas são mais presídios espirituais, gaiolas que prendem, que não deixam as pessoas voar no seu chamado e no seu destino, que às vezes pintam um Deus que não existe, um Deus iracundo, brabo, um Deus que só está esperando o primeiro erro para te castigar. Esse não é o nosso Deus. E Jesus veio, e se você for ler a Bíblia, se você conseguir ler Mateus em diante, você vai ver um Jesus que quebrou o tempo inteiro paradigmas. Eles esperavam um Jesus e veio um outro Jesus, porque Jesus veio fazendo tudo aquilo que o Pai fazia. Ele diz: eu faço o que vejo o meu Pai fazer. Então, se você tiver uma certeza hoje é que existe um véu que se rasgou e você pode entrar a livre acesso na presença de Deus, e nós precisamos entrar nesse lugar. E nós temos barreiras de entrar nesse lugar, porque a gente é acostumado a então ouvir a palavra do pregador tal. Aí na tarde da bênção, receber a bênção. Aí receber a palavra profética do fulano. Deixa eu falar para vocês, sabe quando é que a palavra profética te encontra? Eu vou falar sobre isso hoje. A palavra profética te encontra quando você está na rota correta. Não adianta, quem busca profeta, não busca profeta, busca profetada. Eu conheço gente que pega uma cesta básica, vai lá na irmã num bairro bem carente, leva a cesta básica e pede uma palavra. Ela está procurando uma profetada. Porque quando você está no caminho certo, não é você que vai atrás da palavra profética, a palavra profética agarra você. Deus, Ele nunca desiste de nós e Ele vai nos pegar de qualquer jeito. De qualquer jeito. Eu quero dizer que não existe nada capaz de nos separar do amor de Deus. Nada. Nada. Mas existe uma coisa que nós podemos fazer, é dar os passos que Ele nos ensinou. Isso depende de nós. E eu acredito que uma das coisas que nós precisamos urgente viver, e é engraçado que o restaurador, uma pessoa que tem um chamado de restauração, ela é uma chorona. Tem gente, agora entendi. Tem gente que, o chorão, ele tem um chamado de restauração. Todo chorão, sabe aquela pessoa que chora, ela se compadece, ela se comove. Essa pessoa é restauradora. Dai, tu é restauradora. Essa chora fácil. Aí eu digo, eu estou sendo enrolada, Não, Dai, vai com esse coração. Deus te chamou. O restaurador, ele chora, porque a Bíblia diz que quando Neemias, quando ele soube da situação da cidade dele, de Jerusalém, você imagina uma pessoa estar lá na Europa, sabendo o que acontecia no Brasil, é para chorar. É para chorar. Então Neemias estava num outro país e de repente ele ouviu, a situação de Jerusalém estava terrível. A Bíblia diz que Neemias começou a servir o rei chorando, triste. Foi tão sério que o rei perguntou assim: Neemias, teu semblante está descaído. O que é isso? O que aconteceu contigo? E ele disse: como eu poderia estar feliz se lá na minha cidade, lá onde tem tantas promessas de Deus, tanta palavra, já não vejo mais Deus se mover naquele lugar, os muros estão caídos. E aí Deus coloca no coração de Neemias a restauração. Mas Neemias deu um passo para ser um restaurador. Quantas restauradoras nós temos aqui? Creia que você é uma restauradora. Deus colocou na sua mão as ferramentas corretas para você restaurar muros. E se você não ora, sabe, se você não tem uma vida de oração, e eu vou ser bem sincera hoje nisso, às vezes a gente vem para uma conferência, é bênção, mas eu quero dizer que existem coisas práticas que nós precisamos viver, senão a gente não vai usufruir do que Deus tem. E quando eu orava por essa conferência, Deus me falava muito destino. Eu via como nas minhas orações flechas voando em direções. E Deus dizia: fica tranquila, as flechas não vão se bater, elas vão no alvo certo, porque eu estou coordenando tudo isso. E eu falei: Deus, mas elas precisam estar nas minhas mãos. Sabe quando que você está na mão de Deus? Quando você tem uma vida de oração. A oração, ela faz duas coisas. Eu tenho aprendido isso. Ela nos religa a Deus. A oração é como que nosso relacionamento com Ele começa a crescer. Você observa uma pessoa que você quase não conhece ela, não fala com ela,
Mas você passa a trabalhar com ela 8 horas por dia. O que vai acontecer? Você conversa com ela todo dia. Daqui a pouco você está numa amizade incrível. Eu tenho certeza que aqui no meio tem amigas de trabalho. Pessoas que começaram trabalhando juntas e até hoje são amigas. Eu e a Lani trabalhamos juntas. Estamos grudadas aí 20 anos. E foi trabalhando juntas também. Porque todo dia você acaba conversando com aquela pessoa, você acaba conhecendo ela. Daqui a pouco você já conhece o segredo. O relacionamento faz isso. Quando você ora, você começa a compartilhar o seu coração para Deus. E daqui a pouco Deus está compartilhando o coração dele com você. Você começa a entrar em níveis de Deus. Você diz assim, uau! Eu vejo o crescimento de algumas mulheres aqui que elas estacam zero de oração. E eu gosto de mulher sincera. Eu não oro. Mas eu vou conversar, tu ora? Não. Ótimo. Muito bom começo. Porque o hipócrita, ele já fica lá pela metade. Mas quando já diz assim, não, eu não oro, eu não consigo. E aí a gente começa aquele trabalho, vamos junto. Vamos lá, fulano, 3 horas da manhã. Aí tem um ministério de oração aqui da igreja de intercessão, sempre também está alavancando. E aí, chega, depois de 2, 3 meses, essa mulher chega para mim e fala assim, guria, eu não ouvi a voz de Deus, eu estou ouvindo a voz de Deus. Como que eu estou ouvindo a voz de Deus? Porque você está se relacionando com Deus. Quando você se relaciona com Ele, Ele quer falar conosco. Sabe, às vezes quando você vai fazer uma coisa errada e lá dentro tem uma vozinha bem fininha, bem pequenininha, assim, bem baixinha. Não faça isso. Você, eu acho que eu vou comprar aquele negócio. Não. Aí eu vou lá, agora eu vou meter a boca nele. Deixa ele chegar em casa para ele ver. Hoje eu não posso falar muita coisa, meu marido está lá, não dá para falar. Mas tem vezes que ele está como agora. Vou contar. Agora eu estou aqui, eu vou contar. Tu me expõe agora. O que acontece? Ele tem um telefone que eu digo que é para bonito. Olha para enfeite assim, ó. Porque esse telefone não atende. No começo eu achei que era no momento. Ok, tocava, nada. Tocava, não atendia. Daí foi um mês, daí tu nem te liga que ele não está atendendo. Tu nem liga que é uma coisa assim corriqueira. Só que quando começa muito por repetição, tu começa, não vai atender. Gente, esses dias foi 2 horas, eu fiquei procurando ele por 2 horas e ele não atendia o telefone. Não responde. Não, e o pior, visualizou o WhatsApp, ficou azulzinho e não falou nada. Vocês me entendem. Naquele momento eu falei, Deus, a mulher de Deus está indo embora. Me ajuda, Senhor. A tola está vindo a galope, a tola vindo. E eu vou meter a boca nele e ele vai ver o que... Aí eu disse, Deus, me ajuda, Senhor. Daí eu falei, poxa, pode atender esse telefone. E esses dias, eu estou lá em casa, arrumei a Bela para ir para a escola com ele e tal. Levou a Bela para a escola. Só que eu recebo no WhatsApp que não ia ter um negócio lá no colégio da Bela. E que teve uma situação lá que eu não queria que a Bela participasse. Daí eles já estavam no elevador, eu comecei a ligar para ele, só subir do elevador. Gente, quem disse que ele atende telefone? E eu lá de cima, Telmo! E ele não atendia o telefone. Mais de 15 ligações ele não atendia. Quando ele chega na escola, oi amor, 15 ligação. Eu falei, traz a Bela agora para casa. Para mim não falar o restante. Porque, eu quero dizer, gente, mulher se ira. E eu não sei, quando a gente se ira, a gente fica cega. Eu não sei você. Tem gente assim... Vocês não, né? Só eu. E sabe, nessas horas lá tem uma vozinha assim, ó, não briga com ele. Lá. Se você tem um relacionamento com Deus de perto, você vai ouvir audivelmente, filha, não faça isso. Mas se você não tem relacionamento com Deus, o Espírito Santo que habita em você vai clamar lá dentro, por favor, sai correndo dessa, não entra nessa. Sai. Porque Deus, Ele quer nos dirigir, nos guiar. É Ele que sabe tudo da nossa vida. Se você não ora, é provável que o seu relacionamento com Deus esteja... E outra coisa que a oração faz. A oração, ela traz o poder de Deus para a nossa vida. Vocês lembram de antigamente tinha as mulheres do círculo de oração, e tem até hoje, da oração? Quantas pessoas experimentaram do poder de Deus através daquelas mulheres? Eu sou testemunha viva. Minha avó ia às 7 da manhã para orar na igreja, e lá tinha um tanto de mulher orando.
O poder de Deus, quando nós oramos, principalmente quando nós oramos juntos, o poder de Deus vem sobre a nossa vida. Você vive coisas sobrenaturais. Você ora uma coisa de manhã, à tarde já está acontecendo. E Deus faz questão de que essa enxurrada do poder de Deus nos alcance, porque Ele ama que nós sejamos aquilo que Ele nos chamou para ser. Jesus disse, vocês vão fazer as obras que eu faço, e maiores ainda. Qual era o relacionamento? Eu digo, se Jesus, que é Jesus, Deus, Ele passava tempo orando com Deus, Ele precisava se ausentar da multidão, ir para o lugar secreto, quanto mais nós? Quanto mais eu e você, que temos tentações, que o tempo inteiro a nossa mente vaga para lugares que Deus fala, puxa, vem filha, volta, né? Por favor, não vá por esse lugar. Quantas vezes? E aí a gente vive uma vida fracassada na fé, toda a vida. Vocês oram por mim? É porque nunca toma uma atitude, mas sabe o que vai acontecer hoje? Em nome de Jesus. Deus está dando uma chave na sua mão. E sabe o que precisa? Você só abrir essa porta. Para de dar desculpa, eu não consigo. Seja uma mulher cheia de Deus. Seja uma mulher que tem fome e sede da presença de Deus. Amanhã de manhã, sabe o que você faz? Abre a sua Bíblia e diz assim, Deus, eu quero comer da tua presença. Eu lembro que no começo, quando eu abri a Bíblia, eu não entendia nada. Eu abri em Zacarias, essa fogo e destruição. Eu falei, está amarrado em nome de Jesus. Está repreendido. E eu dizia, Deus, me guia na leitura da tua palavra. E eu comecei a ver algo lindo. Filha, primeiro livro, quando eu comecei a ver essa experiência, Deus falou assim comigo, filha, leia o livro de Esther. Estuda sobre Esther. E eu lembro que eu, lendo sobre o livro de Esther, sem saber, Deus já estava me preparando por um tempo que Deus ia me separar como Esther. Que Deus ia me tratar, que Esther passou por aquele processo. E desde então é assim. Deus vai dirigindo a leitura, seja dirigida até nisso. Ontem, eu estava assim, meu Deus, o que é que eu faço? Que roupa eu vou? Mulher, né? A Eva, foi coisa da Eva. Deus, que roupa eu vou? Aí, nada dava certo, minha gente. Sabe aquele dia, vocês sabem, que a cama fica assim, ó. Aí começa a bater o desespero, tá chegando a hora, eu tenho que ir lá, Senhor, me ajuda, e nada ficava bom. Parece assim que tudo, parece que eu me aumentava 10 quilos. Eu falei, misericórdia, meu Deus, me olhava no espelho. Mas sabe o que aconteceu uma hora? E eu já comecei a ficar nervosa. Daí a Vitória, mãe, eu disse, agora não. Daí eu já vi que eu já estava. Daí eu falei, meu Deus, o que eu faço, Senhor? E para a Karina tudo é bonito. Que essa tá bonita. E aquela tá bonita. Aí, e o meu marido, tadinho, não entende nada de moda. Te prepara hoje. Aí tá. Aí eu tô lá, Deus, me ajuda, Senhor. Daí o Espírito Santo, né? Filha, por que tu não pergunta pra mim qual roupa que eu quero que tu use amanhã? Hoje. Eu falei, toma. Daí eu peguei aquela... Eu falei, Espírito Santo, qual a roupa que o Senhor quer que eu vá? Aí, na minha hora, assim, minha cabeça toda de branco. Eu falei, toda de branco? Nunca fiz isso na minha vida. Aí eu botei a calça, botei a regata, botei o casaco, ficou lindo. Falei, meu Deus, eu nunca usei uma roupa assim. Aí Jesus Espírito Santo, eu que escolhi. Aí eu desci, vim pra cá. Daí quando eu chego aqui, olha como as coisas de Deus são, quando você caminha no poder no sobrenatural de Deus. Uma coisa simples, tá? Uma irmã aqui da igreja, ela estava em casa, Deus deu uma visão para ela. Depois Thelma vai falar sobre a visão. E Deus deu uma visão para ela, e naquela visão ela disse assim, que via Deus colocando uma capa branca sobre a minha vida. E ela veio, Deus, mas eu não vou falar isso, nada a ver isso, botar uma capa branca numa pessoa, o que significa isso? E quando ela chega aqui, eu estou toda de branco. E Deus falou para ela, essa é a confirmação que tu precisava, fala para ela. E ela disse assim, e Deus disse assim para ela, e essa capa branca não está sobre ela, está sobre as mulheres da igreja. Aí eu digo, então quando são passos pequenos, você entende? São passos que você pensa assim, será que eu estou indo para o lugar certo? Você está, porque se você sendo guiada pelo Espírito Santo, um pouquinho que você tem é muito. É muito. E essa oração, essa vida de oração, essa busca, ela vai levar para você em lugares que você jamais imaginou pisar. Jamais.
E uma coisa que eu queria falar junto com a oração é sobre o jejum. Nós precisamos jejuar. Eu sei que muito se fala do jejum. Agora, né, o jejum é moda. Descobriram que o jejum tem muitos benefícios. Deus já sabia disso. Isso aí a Bíblia já sabia que tinha todos esses benefícios. Que as células, elas se regeneram de uma forma sobrenatural no jejum. A gente não sabia antes, pensava que ela sofria. Mas sabe, o jejum tem duas coisas específicas para mim. Claro, os teólogos que estão aí me perdoem, mas para mim, duas coisas específicas de algo que eu experimentei na minha vida. O jejum, ele torna o teu coração sensível à voz de Deus. Você pode jejuar, vai ficar irritada, vai ficar meio nervosa, vai ficar estressada, que a mulher com fome sai de baixo. Né? A mulher quando está com fome, quando eu estou com fome, né, amor? Um instantinho ele faz alguma coisa, dá um jeito para mim comer. Quando a gente está de dieta lá em casa, misericórdia, Deus nos ajude, né? A Belinha, minha Belinha, pequenininha de 3 anos e meio, está com fome, ninguém suporta, tem que dar alguma coisa para ela comer. Mas o jejum, quando a gente faz para Deus, é igual assim, se você está de dieta e você vai na casa da sua amiga, tem uma lasanha maravilhosa, uma maionese, depois aquele pudim de leite condensado no final, aquele refrigerante trincando. Você está de dieta, você chega lá, a amiga fez. É você, Satanás? Aí você fica ali, meu Deus. Ai, come, amiga. Essa amiga, come, amiga, engorda comigo. E aí você vai lá, é só hoje. É só hoje, amanhã eu malho. Amanhã eu faço qualquer outra coisa. Aí você vai lá e se empanturra do negócio. Você come. Mas se você está de jejum, não sei você, mas se eu estou de jejum, gente, aquilo ali para mim não existe. Eu não sofro, porque eu tenho uma convicção no meu coração, eu não vou comer. Parece que Deus dá uma graça naquela hora, que você toma só água e está tudo bem. Porque Deus precisa nos levar a lugares assim. Ele falou, olha, por favor, vai chegar tempo que vocês vão jejuar. E sabe de uma coisa, esse tempo chegou. Nós precisamos entrar em lugares em Deus, e através de jejum e da oração não tem outro lugar. Sabe uma outra coisa que o jejum faz? Existem cadeias que só são quebradas através de jejum. Jesus falou para aqueles meninos, disse o quê? Existem castas de demônios que só saem com o quê? Jejum e oração. Existem cadeias na nossa vida, na vida da nossa família, que só sai com jejum e oração. Eu lembro quando o meu coração era um coração desviado, igual o Jacinto Manto, desviado, coração totalmente desviado de Deus, totalmente fora. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com Deus, porque a conversão não é assim, nasci de novo, me converti, é um processo. E um dia, eu lembro que na nossa igreja tinha campanha, então o pessoal levava carteira de trabalho, já viram isso? Carteira de trabalho, questão a justiça, a chapa lá do NPS para orar, era de tudo. Assim, eu lembro que eu cantava no louvor, eu só via aquelas chapas levantadas, as carteiras de trabalho, as questões na justiça, dos advogados, e aquela coisa arada toda, aquele desespero, e era campanha. Aí um dia Deus assim para mim, aí eu falava, ai meu Deus, me ajuda disso, me livra disso. E fiz um monte de campanha para um monte de coisa que, misericórdia, né? A gente faz coisas que a gente pensa, meu Deus, o que eu fazia? E um dia eu disse assim, eu estava lá, né? Não tem nada para pedir, assim. Aí Deus assim, faz então uma campanha, olha só, 7 semanas. E nessa campanha, tá todo mundo ali pedindo coisa para mim, eu vou dar, vou abençoar, eu sou misericordioso, mas eu estou procurando alguém que me busque. Pode me buscar nessas 7 semanas e me querer de verdade o meu coração, porque eu tenho coisas para derramar, filha. Eu estou cansada de um povo que só quer as minhas mãos. Eu estou procurando um povo que quer a minha face, que quer me ver, que quer caminhar do meu lado. E eu falei, Deus, mas amém, nunca vi ninguém fazendo uma campanha para querer mais de Deus. Peguei e fui. E na hora eu apresentei o meu coração para Ele. Eu disse, Deus, eu não tenho carteira de trabalho, não tenho questão na justiça, mas eu tenho aqui o meu coração que constantemente quer se desviar, Deus. Coração duro, difícil, que precisa ser quebrado na Tua presença. E foi nesse lugar que Deus começou a me construir. Sabe, foi às vezes, gente, não tomar o café da manhã é o fim. Para alguns, tranquilo. Para mim é o fim.
E às vezes a gente vai querer jejuar, a gente fica se boicotando. Ai, hoje não. Ai, vou ficar como é que é, desgastada mais tarde. A minha avó viu o meu jejuar. A minha avó, tadinha. Eu morei com a minha avó 1 ano. Nesse 1 ano eu me incomodei tanto namorando com o Telmo, que ele, aquela coisa que você já sabe, que ele terminava comigo, aquela coisa toda. Aí um dia assim, eu vou jejuar. Gente, olha como isso é de Deus. Agora eu estou falando para vocês, eu estou me ligando nisso. Eu vou jejuar, porque Deus, se Ele é o homem que o Senhor separou para a minha vida, eu quero que o nosso relacionamento seja teu. Eu não quero casar com um homem que não esteja no teu coração. Jejuei 40 dias. E eu lembro que o meu jejum era não tomar o café da manhã. Coisa básica. Aí a minha avó, crente, fervorosa, de outra denominação. Na minha avó, o café da manhã era milho cozido, natinha num potinho, a minha avó, aquela mesa. Então, de manhã acordava eu e a minha avó, filha, vem tomar o café. Não, vó, obrigada. No primeiro dia ela deixou passar. No segundo dia, filha, tomar um cafezinho? Falei, vó, não, obrigada. Por que tu não está comendo? Tá mal, não sei o quê. Não, vó, tá de jejum. Quando eu falei isso para ela, ai, também tô. Tapou tudo. Ela pensou assim, né? Se ela tá de jejum, sou obrigada. Daí eu usava calça e brinco, a minha avó ficava meio assim, dela jejuando, ela não entendeu aquilo ali. Aí chegava 10 da manhã lá na lojinha dela, lá com ela, ai filha, tô com uma gastura. A avó tem que tomar os remédios. Eu falei, vó, vai comer, vó. Esse jejum é meu, eu só não tenho que pagar o preço por esse jejum é meu. E vocês sabem, e ela fala isso até hoje, eu vou conversar com ela e eu lembro, né, querida, daquele jejum que tu fez. Olha o que Deus fez, né, querida? E eu acredito, sério, que aquele jejum destravou meu casamento. Se o diabo tinha na mente dele que ele ia me destruir, que ele ia me fazer casar com um homem que não queria Deus, se ele ia me fazer casar com um homem talvez alcoólatra, um homem que talvez ia me deixar, me trair, ele não conseguiu. Porque tudo que você coloca na presença de Deus frutifica, acontece. Você joga na presença de Deus, não tem como aquilo morrer. Mas quando você fica só reclamando, e você não age, você vai viver uma vida assim, um círculo vicioso de reclamação e de tristeza. Eu tenho pessoas que me conhecem quando eu tinha 15 anos, várias pessoas que estão congregando aqui com a gente, na minha adolescência estavam comigo, e eles ficam assim ali atrás perplexos. O que fizeram? Eu digo, para onde, qual país que te levaram? Eu digo, é o relacionamento com Deus, ele é transformador. Você quer ter uma vida transformada? Você não precisa depender de homens, de mulheres, você precisa ter um relacionamento com Deus, um relacionamento com o Espírito Santo. Essas práticas, elas nos levam para mais perto de Deus. E tudo que eu falei agora não estava nada escrito. Porque o Espírito Santo, ele é assim, eu tinha uma outra palavra, mas o Espírito Santo, eu sempre digo, Deus, eu quero ser sensível à tua voz. Nunca me deixa ser dependente do que está escrito aqui. Eu quero ser dependente da tua voz. Às vezes quando eu vou ministrar, alguém pergunta, tá, calma? As minhas amigas que me conhecem, eu falo, tô. Porque eu tenho aprendido cada vez mais que quando Ele te chama, Ele é fiel para fazer. Ele nunca vai te deixar na mão. Sempre quando você estiver na rota correta, Deus nunca vai te deixar na mão. Deus sempre nos levará para fora, sabe de uma coisa? Da nossa zona de conforto. Eu tinha uma vidinha pacata. Eu lembro que na minha adolescência eu pensava assim, eu quero casar, ter minha casa. Não quero me envolver em nada na igreja, porque eu não queria envolvimento de igreja. E se tinha algum rapaz muito envolvido na igreja, era para ele que eu não ia olhar. Eu já fazia um X. Aí ele é o fulano tal da igreja, X nele. Porque os meus avós, eles eram como pastores, eles abriam igrejas. E a minha família, da parte da minha mãe, sofreu muito com isso. Meu avô nunca estava numa casa, estava em outra, né, mãe? E família pastoral nesse contexto, nesse formato, sofre muito. Não tem nada, vive de doação. Então aquilo ali para mim, eu falei, não quero isso para minha vida. Quando eu conheci o Telmo apareceu para mim um rapaz católico, que amava Jesus,
panca de surfista, ele disse que ele tinha a camisa do Vasco, é tudo mentira. Isso aí ele usava antes de mim. Mas não, ele, sabe, bem alinhadinho e tal. 30 quilos a menos do que ele é agora. Mas quando ele chegou para mim, eu disse assim, Deus, esse cara não vai se envolver com a igreja. Olha, é um engano. Esse cara não vai se envolver com a igreja. Vamos também ver qual é, né? Não tinha uma conversão naquela época na minha vida. Eu estava ali, né? Tá na pista. Aí eu falei, tá na pista, vamos lá. Quando eu mostrei ele para minha mãe, a mãe sentiu paz no coração. Falou, filha, e era raro, porque a mãe não tinha paz com nada. Mãe, o fulano tem paz. Mãe, esse clã tem paz. Que paz é essa? Tem paz com nada? Aí, com ele ela teve paz. Falei, opa, já é um... E quando a gente começou a namorar, veio o primeiro teste. Eu levei ele na igreja a primeira vez. Eu falei, vamos lá, vamos levar ele para a igreja. Aí, deu toda aquela expectativa. Sabe quando você leva alguém para a igreja e quer que Deus fale com aquela pessoa? Você não presta atenção no culto, na música, você fica numa luta ali do lado. Oh, Deus, fala com ele, Senhor. Aí se alguém fala uma coisa errada, você fica, ai, por que falaram isso? Aí se não é o pastor que vai pregar aquele dia, ai, meu Deus, ajuda. Aquela coisa, né? A gente fica naquela sofrência. E aí eu falei, ai, Deus, ajuda o pastor, Senhor. E a palavra foi uma bênção. E eu olhava para ele e ele estava ali sério, assim. Acabou o culto, nós descemos uma escadaria. Eu falei, daí, o que tu achou do culto? Para mim, tanto faz, vim, não vim. Eu falei, ai, não é ele. Ai, Deus, eu gostei tanto dele, mas não vai ser ele. Ele tem que, pelo menos, ser crente de banco. Aí, o que aconteceu? Tinha um carnaval. Nós começamos a namorar dia 3 de janeiro. Aí tinha um carnaval logo depois. Aí foi o teste. A gente tudo na casa de praia da minha avó, meus tios. Ele ficou. No último dia do carnaval, assim, poxa, eu vou ter que ir lá na Night Song com os meus amigos. Daí eu falei, oi. Deus assim, tá. Daí Deus, na hora, né? Eu falei, não, tudo bem. Porque eu pensei, tá tudo terminado, pode ir. Não, tudo bem. Ele assim, tu não vai achar ruim? Não, vai, de boa. Daí ele ficou admirado. Sério? Sim, pode ir. Ele foi. No que ele foi, eu falei assim, tô de jejum. Já? Falei pra... Aí os meus tios andavam assim dentro da casa da praia pra mim, ó. Aí eles assim, tu não tá sentindo nada na tua testa? Eu disse, não. De admirar. Aí eu só escutava eles falando, com certeza ele vai pegar todas. Aí começou, não sei o que tá uma burra mesmo. E não sei, e eu, quieta. Aí eu fiz uma prova com Deus, né? Eu falei, Deus, se amanhã ele chegar aqui faceiro, que eu devia ter ido, que eu perdi, termina na mesma hora. Já estava tudo certo no meu coração. Mas se ele chegar dizendo que foi ruim, que não devia ter ido, que não vai mais sair para dançar, que não vai... Aí nós vamos ter uma conversa, nós vamos continuar esse namoro. O que aconteceu? Chega ele, de bermuda, sem camisa, 30 quilos. Aquelas pulseirinhas amarradas no tornozelo. Chapéu de rodeio, sem camisa. Chegou assim com aquela perna dele, né? Ai, meu tio, nossa, ele deve ter festado a noite inteira, ó, a cara dele. Daí ele chegou, cumprimentou todo mundo, meu tio... E eu ali séria, esperando a resposta, né? Eu assim, daí, tudo bem? Não, tudo bem. Ele assim, poxa, eu tenho uma coisa para te falar. Eu fiquei lá 15 minutos. Eu não deveria ter ido. E eu nunca mais vou sair para dançar. Eu quero ficar contigo, namorar, conhecer esse Deus. Eu falei, ufa. Meio caminho andado. Vocês pensam que foi fácil pegar aquele magrelo ali? Não foi fácil. Muito jejum e oração. E aí, eu entendia, e eu não imaginava que aquele menino, ele ia se transformar num pastor. Quando a gente começou a se relacionar e ele se converteu de verdade, porque ele era crente daí. Uau, ele se converteu, ele apaixonado por Jesus. E Jesus para mim era Jesus. Desde quando eu era pequena eu conhecia Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Não era glória a Deus, nossa, glória a Deus. Ele dizia para mim assim, nossa, olha só, glória a Deus. Eu falei, olha, glória a Deus. Então ele entendia de uma forma, eu entendia de outra, porque eu vinha de uma religião.
E aí, eu comecei a entender que o poder do jejum e a oração pode transformar relacionamentos e transformar o nosso coração para viver a vontade de Deus. Porque quando você está nesse lugar de oração e jejum, você não se relaciona mais porque você gosta, você se relaciona com um propósito. A pessoa que você casa já não é mais aquela pessoa para suprir uma área emocional na sua vida, já é alguém que vai cumprir um propósito junto com você. Quantas de nós, escolhemos, né? Quantas mulheres chegam para mim que escolheram o marido da maneira errada? Hoje colhe às vezes um casamento difícil, com um homem duro, distante, longe de Deus. Mas sabe, eu até escrevi sobre isso, que olha que impressionante, 2 coisas que acontecem na Bíblia, sobre tenda. Quando Deus quis dizer assim para Abraão, Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão velho, sem filho, tipo assim, como Deus? Deus não podia ter escolhido um cara de 30 anos, recém-casado com uma mulher fértil? Era talvez isso que a gente ia escolher. Mas Deus não segue padrões humanos para escolher. O padrão dele é do céu. Ele pegou então um velhinho e disse para ele assim, eu vou te fazer pai de uma grande nação, Abraão, dentro da tenda. Abraão não acreditou. Tipo assim, a Bíblia diz que Abraão riu com ele mesmo. Tipo, eu tenho 90, ele estava com 80 e poucos anos. Sabe o que Deus faz? Abraão, sai da tua tenda e olha para as estrelas do céu. Tu consegue contar quantas estrelas tem, Abraão? Assim será a tua descendência. Sabe o que Deus faz? Deus tira Abraão da zona de conforto dele, de um lugar limitado, sem visão, e coloca Abraão no lugar de olhar para algo que ele não podia contar, ele não podia guardar num lugar, ele não podia reter. Esse era o sonho de Deus para Abraão. Esse é o sonho de Deus para você. Você não pode segurar o sonho de Deus, você não pode ter nada que retenha ele. Você só tem que se entregar para que ele venha. E a Bíblia diz que assim como Deus falou, aconteceu. Ele gerou Isaac e ele foi pai de nações. Então, quando Deus quer liberar palavras sobre você, sabe o que acontece? Ele te tira da tenda. Ele vem cá, filho. E você sabe que antes da tenda, Deus falou assim para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, sai das tuas raízes familiares, larga essa história, o teu passado, porque eu vou te levar para um novo lugar. Eu quero construir algo novo, Abraão. E a Bíblia diz que o pai de Abraão, ele tinha parado no meio do caminho com a morte de um filho. A família de Abraão era traumatizada e travada, não ia. Então Deus pega e tira ele de uma família desestruturada. Quantos aqui se identificam? Ele arranca de uma desestrutura familiar e diz assim, eu vou fazer de você uma grande nação. Sabe o que acontece? Abraão começa a obedecer. A palavra de Deus veio, mas ele começa a dar passos em obediência. Ele saiu da terra dele. Ele saiu. E aí ele está numa tenda e a palavra de Deus vem sobre ele. Quando você começa a obedecer a voz de Deus, quando você começa a entrar nesse lugar de jejum e oração, quando você começa a tocar em coisas que você nunca tinha tocado, sabe o que começa a acontecer com a sua vida? As palavras proféticas de Deus começam a vir sobre você. Esses dias eu estava no carro. Deixa eu trocar, tem que trocar de microfone, né? Eu esqueço. Bom, esses dias eu estava no carro e eu recebi a palavra de um pastor, amigo nosso. Se eu pudesse um dia mostrar os bastidores do que tem acontecido nesse tempo, eu gostaria de mostrar para todas vocês. É lindo o que Deus tem feito. É de ficar extasiado. É de dizer, Deus, às vezes eu olho para o tempo e falo assim, amor, eu não sei. Você tem palavras? Não, porque eu também não tenho. Eu recebi uma palavra de um pastor e ele foi tão pontual. Ele disse assim, Vivi, eu estava aqui orando pela tua vida, pela vida do tempo, pela igreja. E eu vi tu encontrando como se fosse um ninho de palavras proféticas. Como se fosse um lugar de Deus derramar coisas que Deus precisa derramar sobre a tua vida. Eu falei, uau. Aí eu pensei, com certeza essas palavras vão vir. Ele falou, não. Deus vai te pegar em lugares específicos e tu vai começar a profetizar para ti mesmo. Eu falei, meu Deus, que é isso? Um dia eu estou ali subindo o Morro do Michel, naquele trânsito, regulando ali o freio.
uma canção tocando no carro e eu sozinha. De repente eu tive que pisar no freio mesmo, encostei a cabeça assim e eu ouvi aquela voz, eu estou aqui. Eu falei, Deus. E Deus começou a ministrar comigo. Coisas do meu coração, palavras, coisas profundas que você não vem da sua cabeça, você sabe quando não é seu, quando vem de Deus. E é esse nível que Deus quer nos levar. Nos tirar da zona de conforto. Tirar da tenda. Sai desse lugar de ficar reclamando. Sai desse lugar. E sabe de uma coisa? Quando Abraão sai, ele começa a viver os sonhos de Deus. Mas existe uma outra tenda, que eu entendo que algumas pessoas precisam viver essa tenda primeiro, que é a tenda de Jael. A Bíblia fala em Juízes 5, de uma mulher chamada Jael. Existia uma guerra. E o inimigo daquela nação foi se esconder justamente na casa de uma mulher. A Bíblia conta, sabe o que ela fez? Ela gritou, pegou, ela não fez igual. Gente, já fui assaltada. Dentro da minha casa entraram 2 assaltantes. E como eu estava com uma bebê dentro da minha casa, a Bela era bem pequenininha, a minha reação foi defesa. Então eu bati nos bandidos, eu chutei. Eu pensei, se tivesse filmado, que cena seria aquela? Eu gritava, chutava e empurrava, tudo mesmo, não sei explicar o que eu fiz. Depois, quando eu sentei, eu falei, Deus, o que eu fiz? E eu consegui fechar a porta com 2 homens empurrando. Não levaram nada. Mas não era nem isso a minha preocupação. Minha preocupação era a minha integridade física da Bela. A gente se desespera. A gente, sai fora do controle. Jael, olha que sabedoria. Claro, uma outra situação. Jael, a Bíblia diz que o inimigo entra e pede, eu posso ficar aqui? Porque o inimigo, ele é assim, tá? Posso ficar e já vem entrando. Todas as vezes que o diabo quiser um lugar na sua vida, ele não vai vir com uma aspa mostrando, ele vai vir disfarçado. Tu entendeu? Ele vem atrás às vezes de um relacionamento que não era para você ter. Às vezes ele vem numa conversinha do WhatsApp boba, com o sexo oposto, que você não deveria estar conversando. Às vezes ele vem pintar de um monte de coisa. Então ele vai, posso ficar aqui? Ela falou, pode. Deus já tinha dado a direção para ela. Sabe o que aconteceu? Aquele inimigo dormiu naquele lugar. A Bíblia diz que ela pegou uma estaca. Sabe aquelas estacas de montar as tendas mesmo? Quem já acampou de barraca e sabe o que é aquelas... Mas são estacas aquelas... Ela pegou uma estaca daquela e um martelo. Esperou aquele homem dormir. E a Bíblia diz que ela pegou aquela estaca, mirou na fronte dele e deu com o martelo com toda a força. Ela fincou com tanta força aquela estaca que chegou a tocar o chão. Ali mesmo aquele inimigo morreu dentro da casa de Jael. Sabe o que eu aprendo aqui? Que existem inimigos que nós precisamos vencer dentro da tenda. Existem inimigos que vêm se esconder dentro da nossa tenda e nós precisamos vencê-los. Às vezes eu vejo mulheres, nossa, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo, e eu falo assim, querida, deixa eu te fazer uma pergunta, é a tua casa? Não saia da sua casa sem você resolver, sem matar os inimigos dentro da sua casa. Sabe o que Deus está contando hoje com mulheres como Jael? Mulheres que se levantam e matam principados, estruturas de pensamento dentro de casa. Elas foram chamadas, o filho vem com uma ideologia. Mãe, eu acho que é certo isso. Não, filho, vem cá, quebra um principado. Às vezes o próprio marido vem com uma palavra. Não, marido, vem cá, mais um principado. São mulheres que... E sabe o que significa a estaca? A estaca é aquilo que naquela época era o fundamento da tenda. Sabe com que você mata o inimigo? Com o fundamento de Deus na sua vida. Com aquilo que segura a tua casa. Quem que segura a tua casa? É só Deus. A Bíblia diz que o que segura uma casa é a prática da palavra de Deus. Existiam 2 casas com 2 fundamentos. Um de areia e um na rocha. A Bíblia fala que aquela pessoa que construiu a casa na areia é aquela que ouve as palavras e não pratica. Você está construindo, tudo bem, mas sem fundamento. Mas aquela pessoa que ouve e começa a praticar, ela é como uma pessoa que constrói a casa sobre uma rocha. Vai chegar o vento, porque o vento e a tempestade vêm para as 2 casas.
Não vem para uma só, vem para as duas, mas a diferença é que a casa que está acima da rocha, ela não cai. A prática, quando você toca nisso. Hoje, se Deus puder te arrancar desse lugar de mornidão e te levar para um lugar de praticar isso. Que você seja uma mulher de oração. Gente, eu não imagino, eu não consigo colocar na minha mente o que Deus pode fazer aqui em Criciúma com mulheres que se levantam em oração. Eu estava orando e Deus falou assim para mim: filha, se elas se levantarem, eu tenho lugares específicos nessa cidade para colocar elas. Tem lugares específicos que Deus quer te colocar. Desde o governo até em hospitais. Você não vai ser uma enfermeira por acaso. Você não vai ser uma enfermeira pelo contra-cheque. Você vai ser uma enfermeira com propósito. Você vai estar num lugar com engenharia. Você vai pensar: meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Dentro daquele lugar vai ter um propósito. Deus está chamando as professoras. Quem é professora aqui? Existe uma unção que Deus quer derramar sobre a vida de vocês. Vocês estão num lugar importantíssimo, específico. Que vocês influenciem outras mulheres, outras professoras a amarem a Deus, a amarem os fundamentos de Deus. Mulheres com trabalho na área da saúde. Nós precisamos, gente, como é diferente quando a gente está do lado de uma mulher que ela tem Deus. Às vezes você vai em algum lugar e aquela pessoa tem Deus, você se sente acolhido, você se sente amado, abraçado, e é isso que Deus quer fazer através de nós. Em nome de Jesus, nós precisamos tocar alguns lugares em Deus, urgente, urgente. E não existe oração de bênção, existe uma mulher que se rende à vontade de Deus. Se você estiver nesse lugar, ninguém vai segurar você. Nada segura você. Nada segura uma mulher posicionada no chamado de Deus. Porque Ele quer mostrar o teu destino, o teu chamado. Foi falado aqui, a Cristiana disse, essa manhã, sobre o chamado, sobre os talentos. Todos nós temos. Mas nós precisamos estar nesse lugar, na presença de Deus, para descobri-los. Há anos atrás, eu acho que 2004, 2005, nós estávamos orando na igreja, umas 10 mulheres. E eu tive uma visão naquela noite, nós estávamos chorando muito, a glória de Deus estava ali naquela sala, e Deus começou a dizer assim para mim: filha, olha, eu via talentos enterrados, como se fossem peças de ouro, sabe, castiçais, todos enterrados. Eu falei: Deus, o que são isso? São os talentos e destinos que eu separei para cada uma delas, mas estão enterrados. Vocês lembram daquele homem que enterrou o talento? Por que ele enterrou o talento, você sabe? A Bíblia diz que Deus deu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, e aquele que ganhou 1 enterrou. Você sabe por quê? Ele tinha uma visão errada do seu Senhor. Ele diz: tu és um que colhe onde não semeia, tu é ruim. Então eu escondi o talento por medo de morrer. Sabe de uma coisa? Eu acredito que Deus colocou um talento, mas mude a forma como você vê o seu Deus, por favor. Você não precisa enterrar o seu talento. Você só precisa colocar esse talento na mão de Deus. E Ele vai fazer o que você jamais imaginou na sua vida. É tempo de nós acordarmos para a vontade de Deus. E para terminar, eu quero falar agora especificamente para um grupo de mulheres. Mulheres que estão sofrendo no casamento. Mulheres que têm um marido difícil. E falar para aquelas mulheres que já perderam o casamento. Esse grupo específico de mulheres que está numa situação complicada. Sabe o que acontece? Tudo que o diabo quer é que você fique em função dessa situação. É que você fique pegando desprezo, engolindo desprezo todo dia, sendo desprezada. Aí ele fala uma coisa que te ofende, aquilo vai te matando por dentro, dia após dia. É como tomar um gole de veneno todo dia. Daqui a pouco você não vai aguentar. O seu foco está naquilo ali. Você busca Deus para o casamento. Você busca Deus. E sabe o que acontece com muitas mulheres depois que esse marido é alcançado? Que tem marido que é alcançado, a mulher se desvia. Ela: eu nunca fui crente, eu só estava procurando a conversão dele. Uma vez eu escutei isso de uma mulher. Falei: teu marido está aqui, os teus filhos estão aqui. Mas eu nunca quis Deus, eu estava buscando para o meu casamento. Foi a coisa mais triste que eu escutei. E isso é verdade. Eu queria que você sondasse seu coração hoje. Se o que te leva a buscar a Deus é a restauração de casamento, por favor, não faça isso. Deus restaura, mas não pode ser o motivo que te faz buscar o Senhor. Sabe por que você tem que buscar a Deus? Para que Ele transforme o seu coração. Porque quando a justiça própria, quando a gente olha muito o outro, a gente não consegue se enxergar. E Deus precisa nos mostrar quem nós somos.
E eu tenho recebido testemunhos de mulheres que mudaram. E os maridos, pelo testemunho, se converteram. E eu quero dizer outra palavra para você. Não desista. Muitas mulheres têm em suas casas as mais duras guerras. Muitas enfrentam dentro de si a mais dura dor. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa o inimigo dormir silenciosamente na sua casa. Jael deixou ele dormir silenciosamente. Sabe de uma coisa? Não faça mais barulho. Busque a Deus. Não fale uma palavra silenciosamente. Ana, quando ela foi orar por um filho, a Bíblia diz que ela só conseguia mexer a boca. Silenciosamente, você vai vencer guerras no silêncio. Você não precisa falar uma palavra. Eu quero te abençoar hoje com graça e sabedoria. Eu quero te abençoar hoje com força. Eu quero te abençoar hoje com esperança. Eu quero te abençoar com palavras pontuais na tua casa. Eu quero abençoar você, mulher, porque você vai abrir sua boca com a autoridade do céu na sua casa. Eu quero orar por você, para que você, enquanto você fale, a sua casa, a sua família sendo construída através das suas palavras. E essa tenda, essas duas tendas estão na nossa vida. Eu não sei se você ainda precisa ficar naquela tenda de vencer alguns inimigos, ou se Deus já está te convidando para fora da tenda, dizendo assim, olha para as estrelas do céu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, o Espírito Santo está aqui hoje. Essa noite aqui foi preparada pelo Espírito Santo. Eu não preguei quase nada daquilo que eu anotei aqui. O Espírito Santo está conduzindo isso aqui. Tem uma presença densa, se você observar, tem uma presença densa de Deus nesse lugar. E hoje Ele vai destravar você. Enquanto eu orava, eu via chaves, Deus colocando chaves. Deus vai destravar situações, Deus vai destravar, Deus vai acabar com o cativeiro, Deus vai mover hoje nesse lugar com glória. Queria que você pudesse se colocar de pé. Eu quero orar pela sua vida hoje. Nós vamos orar. A presença de Deus vai vir. Eu não vou nem chamar hoje na frente, sabe por quê? Porque eu sei que pegou todo mundo. Aí vai vir todo mundo aqui, pegou até eu. Eu também quero. Quero mais desse Deus, quero mais dessa presença de Deus. Preciso me render mais, preciso me quebrantar mais. Você pode não esperar que ninguém ore e você comece a orar. Dizer, Deus, eu preciso disso. Eu preciso da Tua presença sobre a minha vida, Deus. Eu tenho, em cima da visão que a irmã teve, eu fui orar, quis ser fiel à palavra profética que Deus deu para ela e fui orar. Primeiro eu quero dizer que eu não era tão magro assim. Eu era um pouco mais magro. Na verdade, eu brinco que ela tinha um olho de Tandera. É uma visão além do alcance. Ela viu o futuro. Mas quando a irmã falou da capa que estava sobre a Vivi, né? Na visão dela, essa capa se estendia, se multiplicava para todas as mulheres que estão aqui. Na visão que ela teve, a capa que veio sobre ela tocava, não sei se individualmente, mas tocava todas as mulheres que aqui estão, ou estiveram ontem, ou estarão aqui. E eu fui orar ao Senhor e Deus me trouxe uma palavra e eu quero ler. Está escrito em Ruth, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: E sucedeu que pela meia-noite o homem se estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher estava nos seus pés. Esse homem era Boaz. Boaz era um homem bem-sucedido. E quem estava aos pés dele era Ruth. Ruth estava aos pés dele porque ela precisava ser remida, precisava ser aceita, ser curada dentro da vida que ela estava vivendo. Ela tinha perdido seu marido, ela tinha perdido coisas de muito valor, ela estava envergonhada, e ela foi aos pés. A primeira coisa que Deus falou comigo: filho, essa capa vem para quem está aos pés de Jesus. Não Marta, vem para Maria. Não vem para aquela que quer fazer muito para mim, mas aquela que quer estar muito comigo. Marias que choram comigo, que
que vão para o quarto para ficar comigo, essa capa vem sobre elas, aos pés de Boaz. E ele disse: quem és tu? E ela falou: eu sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre mim. E ela pede para que Boaz estenda a capa sobre, ele fala: estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és um remidor. E a palavra remir significa resgate. O original da palavra remir significa alguém que tira alguém do poder de algo. Remir é pegar alguém e tirar do poder de algo. Sabe o que Deus falou no meu coração? Aconteceu com a Vivi. Ela foi remida, teve um Boaz. Eu só fui uma representação do grande Boaz. O nosso Boaz é Jesus. É aquele a qual a gente vai para os pés e nos salva e nos redime. Eu só fui um reflexo do grande Boaz. Quando eu olhei para a Vivi, acreditei nela, investi nela, perdoei, amei. Quando eu encorajei ela está aqui porque eu empurrei quase ela para cá. Porque eu vi nela algo que ela não acreditava que tinha. Ela estava refém do medo, da vergonha, da falta de paternidade. Ela não tinha pai, um pai presente, que encorajou, acreditou. E eu tive que ser um remidor, eu tive que ser um Boaz, que disse: você tem virtude, você é uma mulher de Deus, mas eu não consigo. Consegue sim, vai na minha palavra. E quando eu fiz isso sobre ela, ela foi remida não por mim, mas pelo Senhor que está sobre mim. E o Senhor disse para mim: filho, a unção que veio sobre a Vivi destravou ela do cativeiro, tirou ela do poder do medo, tirou ela do poder da rejeição, tirou ela do poder da orfandade, tirou ela do poder da esterilidade, tirou ela do poder dessas coisas que nos prendem. A remissão, o remidor resgatou. E quando o remidor resgatou e assumiu Ruth publicamente, aquela mulher não era mais uma mulher de vergonha, era uma mulher de honra. Porque publicamente o remidor assumiu ela e disse: ela está comigo. Mas essa mulher, ela é vergonhosa. Não, ela está comigo, eu sou o remidor e eu tenho autoridade para remi-la. E o Senhor disse para mim: Telmo, avisa essas mulheres, fala para as minhas filhas. O versículo 10 diz: e ele disse: bendita sejas tu, Senhor, e bendita és tu, minha filha. Sabe o que o Senhor está dizendo? Primeiro, vocês são filhas, vocês têm um pai. E o Pai dos céus está dizendo essa noite para você: eu quero te assumir publicamente. Eu quero dizer para todo mundo que você é minha filha. Ah, mas eu estou envergonhado, eu pequei ontem. Não tem problema, bem-vinda. Eu quero te assumir publicamente. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te resgatar do medo, da vergonha, da insensatez, da traição, da dor, da rejeição, do abandono. Eu quero te resgatar. Eu quero trazer você de volta e quero te fazer uma mulher de honra. Eu quero profetizar em nome de Jesus essa noite sobre essa casa, sobre todas as mulheres que a Vivi um dia liberou, vai liberar ou está liberando uma palavra. Eu quero profetizar que a visão que ela manteve, a capa que está sobre ela, vai tocar você também. A unção, Deus tem levantado a Vivi nas nações, Deus tem levantado ela. Fique atento, Eliseu, porque quando Elias sobe, a capa cai. Deus está levantando ela, mas a capa está caindo. E mulheres de Deus virtuosas vão ser tocadas com a unção que está sobre essa casa, com a unção de cura de casamento, restauração de ministério, restauração de maternidade, restauração de confiança, restauração de paz em meio à guerra, restauração de espada em nome de Jesus. Você que um dia guerreava nas intercessões, você que um dia era uma intercessora da sua casa, você se cansou, o Senhor está dando a espada de novo na sua mão. Ele está te assumindo publicamente e dizendo: eu te redimo, eu te trago de volta, eu te resgato. Eu coloco a mão no seu coração essa noite e digo: ele é meu, Satanás. Não coloca mais a mão no coração da minha filha, não machuca mais o coração da minha filha, em nome de Jesus. Fica aos meus pés, diz o Senhor. Fica aos meus pés, diz o Senhor. Fica aos meus pés, diz o Senhor, que ali ninguém te toca, ali homem nenhum te fere, pastor nenhum te machuca, ali ninguém te toca. Fica aos meus pés. E eu profetizo que essa capa está cobrindo a sua casa, está cobrindo a sua vida.
E o Senhor está trocando a capa de tristeza, colocando uma capa de alegria. Você é José, uma capa colorida. Eu profetizo em nome de Jesus, hoje à noite mesmo, um gozo, uma alegria sobrenatural vindo sobre você. Em meio à tribulação vai vir um sorriso, em meio à tempestade vai vir um arco-íris. O Senhor vai lembrar da aliança que Ele fez um dia com você. O Senhor vai lembrar da aliança que Ele fez um dia com você. Eu profetizo que Deus vai levantar sobre você, você que é solteira ou você que perdeu seu casamento. Deus vai levantar homens que vão redimir a sua vida, homens que vão redimir, resgatar você do opróbrio, da vergonha, do medo, da solidão. Homens que vão olhar para você e vão dizer: eu assumo a sua vergonha, eu assumo o seu medo, eu boto a minha cara a tapa por você, eu acredito em você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o Senhor Jesus está essa noite resgatando você. Se você entendesse o poder de Deus que está rodando aqui agora, a unção do Espírito está passando aqui agora, essa noite pode ser a noite mais marcante da sua vida. Essa noite pode ser a noite mais decisiva da sua vida. Essa noite pode dividir a tua história. Essa noite pode dividir a história da tua família. Me lembrastes, ó Pai.